Você está apaixonado pelo ideal da pessoa que você criou na sua mente e não pela pessoa real. Para você realmente se apaixonar por uma pessoa, você tem que estar disposto a sacrificar a imagem que você criou dessa pessoa na sua mente. Você tem que estar disposto a enxergar ela como ela realmente é. E provavelmente você não está conseguindo esquecer essa pessoa porque você formulou ela na sua mente de uma maneira tão magnífica, tão incrivelmente, absolutamente maravilhosa que realmente você não consegue esquecer. Como é que você poderia esquecer uma pessoa tão incrível como essa que você formulou na sua mente? Sabe, tem um filme chamado 500 Dias com Ela e eu amo esse filme. Eu odiei a primeira vez que eu vi porque eu era muito nova quando assisti, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 15 anos e eu não entendi nada do filme. Mas hoje, com uma certa maturidade para olhar para os personagens, eu entendi o propósito daquele filme. Pra quem não sabe, não vou contar, vou contar spoiler aqui então, se você não assistiu o filme, por favor, pule essa parte. Mas o filme trata de um personagem, tá? Não lembro qual é o nome dele, mas ele se apaixona por uma mulher chamada Summer, que é uma menina, enfim, que ele conheceu há pouco tempo. Eles saem, né? E ela nunca se mostrou tão afetivamente disponível para ele, pelo menos não na mesma intensidade com que ele se mostrava disponível para ela. Ele parecia muito mais investido na relação do que ela, e claramente ele gostava muito mais dela do que ela dele. E o filme nos induz a pensar que esse personagem principal é um coitado e que a Summer, na realidade, é uma pessoa má, porque ela estaria, sei lá, iludindo ele, ou usando ele de alguma forma, como se ela tivesse a obrigação de corresponder à altura do amor, da expectativa que ele estava colocando ali naquela relação. E à medida que eu fui envelhecendo e entendendo melhor esse filme, porque eu acho que eu assisti muito nova e eu não entendi as nuances do que ele estava querendo tratar. À medida que eu fui entendendo esse filme, entendendo a vida como ela é, a gente percebe que a Summer, ela não é a vilã nessa história, ela é o contrário disso. Ela só é uma pessoa que, por alguma razão, não estava investida emocionalmente tanto quanto o personagem principal. E ela fala isso num diálogo que eles têm no final do filme. Ele pergunta por que não sou eu, ou alguma coisa parecida, porque ela estava com outra pessoa, e ela foi super sincera na resposta. Ela falou, porque ele me fez sentir coisas, acho que é mais ou menos assim, tá, gente, o diálogo. Ele me fez sentir coisas que você jamais me fez sentir. E por mais que isso seja uma facada no peito e a pessoa pense, putz, ela foi meio má ali naquela fala, foi a verdade. Ela foi completamente honesta quando ela falou isso. E por mais que pareça que ele é uma vítima na história, na realidade, se a gente for entender as nuances de como foi construído a expectativa que ele depositou nela, a gente vai entender que na realidade ele colocou essa expectativa o tempo todo. Ele idealizou ela como uma mulher perfeita e maravilhosa aos olhos dele. E eu acho que a gente faz isso na vida real e por isso que esse filme é tão bom, porque ele reflete exatamente o que acaba acontecendo nas dinâmicas dos nossos relacionamentos. Muitas vezes a gente não consegue desapegar desse amor ou dessa pessoa, muitas vezes que a gente imaginou de forma platônica na nossa mente, não porque essa pessoa é especial, porque ela encaixa com a gente perfeitamente, porque as nossas vidas seriam muito melhores se a gente tivesse aquela pessoa com a gente. Não! Muitas vezes a gente não consegue esquecer porque a gente não está disposto a abrir mão do ideal que a gente criou na nossa cabeça a respeito daquela pessoa. Muitas vezes, quando a gente vai investigar a fundo, a visão que você tem daquela pessoa não tem nada a ver com o que aquela pessoa é de fato, na vida real, sabe? É como você assistir um filme e você se apaixonar pelo personagem principal e, na realidade, no fundo, quem está desempenhando aquele papel, na realidade, é um ator que tem outras vontades, que é uma outra pessoa, que não é a mesma pessoa que você viu naquele papel. E aí você está apaixonado pela pessoa que você criou ali, e não pela pessoa real, entende? Então por isso que a paixão, segundo a psicanálise, inclusive, é um movimento narcísico e egoísta, de certa forma, porque você está se apaixonando pelo ideal dessa pessoa e não pela pessoa em si, e então você está se apaixonando só por você mesmo, sabe? Você não está se apaixonando por ela, porque a paixão real é você envolve enxergar a pessoa como ela é, com seus defeitos, com as suas qualidades, e você não tem como fazer isso, por exemplo, em pouco tempo. Precisa de um tempo de maturação até você conhecer aquelas pessoas. Então, sabe aquelas paixões repentinas que você bate o olho naquela pessoa e você pensa, meu Deus, essa pessoa é da minha vida, eu preciso dela. E, enfim, existe uma obsessão quase em relação a essa pessoa, essa paixão. Você nem conhece aquela pessoa a fundo, mas você bate o olho nela e você já se apaixona. Isso não é amor verdadeiro. Isso não é amor verdadeiro. Isso é uma idealização, é fruto da sua mente. A sua mente está te enganando. E por isso que você clicou nesse vídeo querendo saber como desapegar de um amor, de um grande amor, ou de uma pessoa que você conheceu,
você primeiro precisa desapegar da ideia que você atrelou a essa pessoa, você precisa desfazer a fantasia que você fez na sua cabeça de que essa pessoa seria melhor para você por alguma razão. Talvez você tenha se apaixonado por essa pessoa por algum mínimo detalhe que ela tenha feito, ou talvez ela seja exatamente o seu tipo físico, ou talvez vocês realmente, de fato, tenham se dado bem em vários aspectos, você goste de conversar com essa pessoa e tá tudo certo. A vida tem desses desencontros e encontros, e a vida é feita disso. Mas se pergunte primeiramente, se você quer realmente desapegar dessa pessoa, o quanto de você tá ali naquela projeção, o quanto que você tá colocando de expectativa em relação a ela e o quanto que é aquela pessoa real que você tá apaixonado. Será que você tá apaixonado realmente por aquela pessoa ou pela idealização que você fez dela? Se pergunte e seja muito sincero com você mesmo em relação a isso, porque isso vai fazer com que você pelo menos saia desse feitiço que você se encontra do apaixonamento em relação a essa pessoa e comece talvez a enxergar ela com outros olhos, com os olhos reais que ela merece ser enxergada. Sem falar que se você está insistindo nessa pessoa e essa pessoa não está mostrando reciprocidade, então você está investindo, vamos dizer, 100 de intensidade nessa pessoa e essa pessoa não te entrega nem 10, por que você está fazendo isso? Com o tempo, quanto mais essa pessoa te rejeitar, quanto mais essa pessoa te deixar de lado, menos apreço você vai ter por si mesmo, menos confiança interna você vai ter, menos respeito você vai ter por si mesmo. Por que você teria respeito por si mesmo se você mesmo não se respeita nessa dinâmica? Se você está aceitando migalhas de uma pessoa e entregando o seu máximo? Se essa pessoa não está sendo recíproca, pelo menos não no nível que você desejaria que ela fosse, por que você está entregando tudo de si? Aos poucos você vai acabar com o seu senso de alto valor, com o seu senso de respeito por si próprio. Porque você não está respeitando a si próprio. E existe outra coisa muito interessante que a gente percebe nessas dinâmicas, é que geralmente quando existe alguém muito apaixonado e outra pessoa que tá tipo ali só vivendo, essa pessoa que tá muito apaixonada começa a colocar uma expectativa, uma carga de expectativa, nem que você não fale isso em voz alta, mas a energia que você emana é essa, de que você precisa dessa pessoa. E isso acaba sendo muito pesado para essa pessoa aqui aguentar esse fardo. E normalmente o que acontece nessas dinâmicas é que essa pessoa aqui começa a meio que fugir. Tipo, não necessariamente fugir, mas ela vai se afastar de você, justamente pela energia que você está emanando de desespero, porque ninguém aguenta isso muito tempo, sabe? É um fardo muito grande para se carregar, o fardo de alguém ser obcecado por você. Talvez essa pessoa sinta que ela precise se afastar porque ela não tá nem conseguindo te retribuir à altura do que você espera, então é um movimento inconsciente. Toda vez que a gente, por exemplo, dá um presente para alguém, eu não sei se vocês sabem disso, mas a gente desperta um gatilho inconsciente de que a gente precisa ter reciprocidade em relação àquela pessoa. Então, se alguém te dá um presente, inconscientemente você vai se sentir em dívida com ela. Você vai sentir que você precisa dar um presente para ela, um presente até melhor do que ela te deu. Isso acontece em várias situações na vida, inclusive eu tinha um amigo que recebeu um presente, um livro, e ele me contou sobre essa sensação que ele teve. Ele disse, eu tive a sensação que eu tinha que entregar o presente ainda melhor. Aí ele entregou um presente, um livro que ele tinha, um calhamaço desse tamanho, assim, era um livro clássico, assim, e ele entregou para essa pessoa justamente pela dívida. Olha o tamanho que essa dívida implícita ocupa no nosso cérebro. Então imagina, se você está dando todo esse nível de intensidade para essa pessoa aqui, você provavelmente espera que ela retribua a altura. Mas se essa pessoa aqui não se sente preparada para isso, por alguma razão, ou porque não sabe se tá afim de você, ou ela até estava afim, mas isso meio que assustou ela, sabe? Ela não vai se sentir confortável em entregar o que você tá precisando e nem em aceitar a intensidade emocional que você tá depositando nela. Então, o correto, ou o que ela tende a fazer é se afastar. Eu tendo a achar que isso acontece em várias circunstâncias e não só em relação a pessoas. Tudo que você deposita uma alta carga de expectativa tende a fugir de você de alguma forma. É claro que eu não tô falando que você não tem que ter altas expectativas para sua vida e querer coisas grandiosas, eu não tô falando isso, mas quando você coloca muita expectativa e não solta, sabe, não desapega das coisas, as coisas tendem a fugir de você. Tudo fica mais difícil, tudo cria uma resistência maior. E é justamente isso que acontece também na questão dos relacionamentos. Imagina um fardo, eu sei que a maior parte das pessoas, e você provavelmente está pensando no seu sofrimento, nesse momento que você não consegue desapegar dessa pessoa e que essa pessoa não está sendo recíproca, mas imagina o fardo que é para essa outra pessoa estar carregando o peso nas costas de toda a intensidade emocional que você está depositando nela. E muitas vezes você está depositando nela justamente não porque você ama ela de paixão,
porque você às vezes nem conhece essa pessoa a fundo, às vezes é por conta dessa idealização que você fez, essa bendita, maldita idealização que eu falei pra vocês anteriormente. Então percebe como é algo egoísta da nossa parte, tipo, colocar essa expectativa nessa outra pessoa? E eu sei, gente, que é muito difícil porque a gente tá falando, querendo ou não, de sentimentos, e a gente não controla os sentimentos. A gente pode racionalizar eles, a gente pode ponderar a respeito deles, a gente pode identificar eles, mas a gente não consegue controlar eles, pegar eles na mão e falar, não, a partir de agora eu vou parar de gostar daquela pessoa. Não funciona exatamente assim. Então, eu entendo e tenho respeito pelos seus sentimentos e acho que você deveria fazer o mesmo, e esse vídeo não tem o intuito de, sei lá, querer te desvalidar nesse sentido, ou não dar importância para os seus sentimentos, bem pelo contrário. Eu só tô te fazendo abrir a percepção de que talvez você não seja a completa vítima dessa história. É muito confortável, às vezes, pra gente se colocar num papel de vítima. Ah, eu estou sofrendo por aquela pessoa não me quis, mas às vezes a gente está se colocando nesse papel porque a gente está querendo se colocar nesse papel. Às vezes você não é a vítima. Você tem toda a chance do mundo, tem toda a força do mundo de sair dessa relação e pegar essa energia que você está depositando nessa pessoa em outra coisa, em outro foco. Nem que seja em outras pessoas, mas você tem esse poder, sabe? Uma coisa que você tem que começar a se questionar é por que você se sente confortável nessa dinâmica de pegar toda a energia vital que você tem e depositar na outra pessoa. O que tem de tão desconfortável de pegar essa energia e focar em você mesmo? Sabe, por que você não faz isso? A gente tem uma quantidade limitada de energia na nossa vida. Vamos dizer, mais uma vez, que você tem 100% de energia. Se você pegar esse 100% de energia e pegar 90% e depositar nessa outra pessoa, nessa relação, ou 80% que seja, você entende que você vai ficar com muita pouca energia para si? Os seus pensamentos, toda a sua ação vai ser depositada na outra pessoa. Sabe, você vai estar preso no feitiço que você acha que ela provocou em você, mas na realidade você se deixou levar por isso. Por que não pegar esses 80%, esses 90% de volta e focar em você mesmo? Ou inclusive em outras pessoas. Quando as pessoas estão solteiras, muitas pessoas acabam focando em uma pessoa em específico e a outra pessoa acaba focando em várias pessoas, então acaba sendo mais fácil para ela manejar as emoções, e essa pessoa que acabou focando em uma só, acaba sofrendo por essa uma, que não está tão disponível assim quanto ela pensaria. Então talvez seja a hora de você expandir as suas possibilidades, pensar em outras pessoas, ou quem sabe focar em você mesmo, não precisa ser necessariamente uma outra pessoa. O que eu tô falando é que você tem o poder de pegar essa energia que você depositou, assim como você teve o poder de colocar nessa relação, você tem o poder de retirar essa energia e colocar onde você quiser, onde for fazer sentido para você. Você só tem que se perguntar qual é a resistência, ou por que você se sente mais confortável depositando essa energia aqui nessa outra pessoa em vez de você mesmo. Porque às vezes isso é uma fuga mesmo, às vezes você está procrastinando projetos, às vezes é muito difícil lidar com você mesmo e você acha mais fácil ficar se lamentando por uma situação terceira, no caso essa outra pessoa. Então às vezes é mais fácil para o nosso cérebro desvirtuar o foco e colocar o foco nessa outra pessoa. Por mais difícil, por mais que seja doloroso, né, gostar de uma pessoa que não gosta ou que não está entregando esse nível de reciprocidade, às vezes é mais fácil do que lidar com os seus problemas. Então se pergunte o porquê de você estar fazendo isso. Uma coisa que é muito importante também, se eu pudesse te dar um conselho, é aprender a conviver com você mesmo, sem depender do outro. Eu sei que isso é muito difícil, é muito fácil falar e difícil de implementar, assim, e a gente nunca vai ser 100% seguro e sozinho, e independente. E claro que em algum nível a gente sempre vai depender do outro. Mas quanto mais você depositar a sua felicidade em questões externas, principalmente em pessoas, maior a chance de você se frustrar no futuro ou no presente, em qualquer época que for. Porque as pessoas, mais uma vez, elas são falíveis, né? E às vezes você coloca uma carga muito alta naquela pessoa que ela não está disposta ou não está preparada para carregar. E aí você cria, mais uma vez, cenários mentais, imagina, fantasias na sua mente de que essa pessoa corresponderia às expectativas do que você achou que ela corresponderia, e na realidade ela não faz isso, e isso te frustra, isso te faz cair do cavalo, literalmente. Então quanto mais você puder estar de boa na sua própria companhia, quanto mais você se sentir preenchido por você mesmo, menos você vai sofrer quando a outra pessoa não te der a atenção que você acha que precisa, acha que ela precisa te dar. Uma coisa também que eu ouvi esses dias no Instagram, inclusive, eu achei um pouco pesado, mas acho que faz muito sentido, é que pra quem quer muito ter um relacionamento, tipo, eu sou uma pessoa, eu quero muito casar, ter filhos, enfim, é muito importante a gente imaginar a vida com a possibilidade de que não exista essa idealização que a gente fez, essa família. Por quê?
Porque se você ficar constantemente preso na ideia de que você precisa encontrar a pessoa certa, de que você precisa fazer isso até tal idade, que você precisa fazer exatamente uma família da forma como você idealizou, mais uma vez, menos perto dessa possibilidade você vai ficar, ou pelo menos você vai colocar muita resistência nisso. Então, se imagine na possibilidade de ficar sozinho, sabe? Isso seria tão ruim assim? Eu não tô falando que você precise ficar sozinho. Eu, por exemplo, não quero ficar sozinha. Mas se imagine nessa possibilidade, só se abra para essa possibilidade e tente se desensibilizar com a ideia de que ficar sozinho é a morte, sabe? Porque pra mim, por exemplo, é muito ruim a possibilidade de ficar sozinho pra sempre, sabe? E eu imagino que pra maioria das pessoas é. E mais uma vez, eu não tô falando que você tenha que buscar isso. Mais uma vez, não é isso, não é esse o ponto. Mas se imagine nessa possibilidade e comece a se desensibilizar nesse processo. Porque a partir do momento que você começa a se imaginar ou pensar nisso, acaba que você não desenvolve um medo tão grande em relação a esse desfecho, sabe? Isso te deixa mais livre, mais leve para procurar o que você realmente deseja, que é uma família, que é ter um relacionamento, enfim. Mais uma vez, eu não tô falando para você pensar nisso a ponto de atrair isso para você, mas só se sensibilizar, se acostumar com essa ideia, sabe? Pra ela não ser um bicho-papão na sua cabeça. Eu acho que a gente realmente deveria brindar as relações que nunca aconteceram, que nunca chegaram a ser, porque se elas não estão na sua vida, provavelmente existe um propósito pra isso. Eu realmente acredito nisso, sou uma criança, é uma questão de criança, não acho que você tenha que adotar essa crença se ela não fizer sentido pra você, mas com certeza a sua vida seria muito mais fácil se você acreditasse nessa verdade que eu tô falando agora, nessa verdade que é uma verdade pra mim, né? Se aquela relação que você queria muito que acontecesse não aconteceu, talvez, em alguma hipótese, isso seja uma bênção disfarçada. Você não tem como saber como seria a sua vida caso aquela relação tivesse dado certo. Talvez a sua vida tivesse sido péssima. Talvez seria uma escolha errada pra você, entende? Principalmente pensando de que essa pessoa não tem o mesmo nível de interesse que você tá depositando nela. Imagina conviver com alguém que não te valoriza da forma como você valoriza ela. Sabe, o quão ruim é isso? O quão ruim é se sentir não amado? Talvez, é claro que você tenha, provavelmente, traumas infantis e talvez você se sinta atraído por essa dinâmica. Eu já falei várias vezes aqui que muitas vezes a gente se sente atraído não pelo que é mais saudável, mas sim pelo que é mais confortável, pelo que faz sentido pra gente. Muitas vezes os traumas nos deixam confortáveis, por incrível que pareça e por mais estranho que pareça. Mas imagine como realmente seria a sua vida, sabe? Todos os dias, numa rotina, com alguém que realmente não te ama, não te valoriza, não seria uma vida feliz. E você sabe que não seria uma vida feliz. Mais uma vez, terapia é muito importante para você conseguir entrar em contato com esses traumas e entender por que você se apega em pessoas que você ama e elas não te amam de volta, coisas desse tipo. Então, se você tem esse padrão, eu recomendo fortemente que você faça terapia para começar a se entender. Mas, mais uma vez, talvez seja uma bênção essa pessoa não estar na sua vida. Talvez o que não aconteceu não era para acontecer. E que bom que não aconteceu. Entende? Uma coisa que é muito importante também é você começar a nutrir, se fizer sentido para você, mais uma vez, uma relação com a espiritualidade. Eu acho que eu não abri aqui no canal muitas vezes, assim, a minha relação com a minha espiritualidade, mas eu tenho uma coisa muito forte com isso, assim, toda vez que eu rezo, que eu peço uma coisa com muita intensidade e eu realmente quero a resposta, eu acabo recebendo essa resposta. E eu sei de muitas pessoas que fazem a mesma coisa, sabe? Que quando rezam ou quando pedem o sinal, recebem aquele sinal. E é muito rápido, gente. No meu caso, acontece muito rápido. Eu peço o sinal, acontece às vezes no mesmo dia, uma resposta para aquele sinal. Então, se você tem uma relação aberta com a espiritualidade, peça para que Deus, ou o universo, ou o que fizer sentido para você consiga desapegar dessa pessoa, sabe? Para que você consiga cortar os seus laços energéticos em relação a ela, para que você consiga seguir no seu caminho e ela seguir no dela, se é isso que você realmente quer. Porque eu acho que a força da espiritualidade é muito importante nesse tempo. Se fizer mais uma vez sentido para você, talvez não faça. Mas eu acho que é uma importante ferramenta que a gente pode utilizar nesses momentos que a gente se sente mais fragilizado. E assim, mais uma vez, se essa pessoa não está na sua vida, talvez exista um motivo para isso. Porque mais difícil do que se distanciar de quem a gente gosta é tentar fazer dar certo com alguém que não está disposto a isso. Mais uma vez, quanto mais a gente tenta forçar, mais parece que aquela situação se torna catastrófica. Então, talvez essa pessoa não estar na sua vida, talvez exista um motivo para isso.
talvez não é para ela estar na sua vida. Uma coisa que vai te ajudar muito também, que é muito importante que você comece a implementar se você realmente quer cortar essa pessoa da sua vida, quer desapegar dela, é excluir coisas que te lembrem essa pessoa. Eu converso com muitas pessoas que tentam esquecer o ex ou que ainda são apegadas em algum contatinho, algum ficante, e essas pessoas me relatam que elas ainda mantêm objetos, sei lá, coisas de valor dessa pessoa, ou ainda seguem elas nas redes sociais, ainda veem coisas delas, ainda stalkeiam essa pessoa. Como é que você quer esquecer essa pessoa, desapegar dessa pessoa, se você fica constantemente relembrando o seu cérebro da importância dela na sua vida? Porque é isso que você faz quando você constantemente fica stalkeando essa pessoa, pegando os objetos dessa pessoa, relembrando essa pessoa na sua mente. É muito importante a gente entender como é que funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro é uma máquina muito poderosa, a mais poderosa que existe. E existem certas conexões, associações que a gente faz na nossa mente, e é isso que reforça as nossas memórias. Quanto mais você acessa e dá importância para essa pessoa, para essas memórias, ou quanto mais você stalkeia essa pessoa, mais você reforça esses canais onde estão guardados as memórias que você tem com ela. E mais difícil para você é desapegar. Então meu conselho é, se você realmente quer desapegar dessa pessoa, corte qualquer lembrança, qualquer, elo que te ligue a ela. Você não precisa cortar tudo se você não quiser. Por exemplo, eu tenho um amigo que tem uma carta que é de valor simbólico para ele, e é uma ex dele que ele teve com muito carinho, que ele nutre um certo sentimento de carinho, ele não gosta mais dela da forma como, né, de amor, assim, mas ele nutre um sentimento e ele não queria se desfazer da carta, e ele guardou a carta, e ele guardou ali e não vê esse baú, então não é uma coisa que ele lembre constantemente, mas se fizer sentido pra você, se você quiser guardar essas memórias por alguma razão, pra lembrar lá, quando você, sei lá, tiver mais velho, mais velha, tudo bem, você pode fazer isso, mas que isso não esteja no seu campo de visão 24 horas por dia, porque vai ser muito difícil desapegar de alguém se você ficar constantemente relembrando dessa pessoa, relembrando da existência dela na sua vida. Tem até acho que é uma afirmação que eles falam, né, de contato zero, é uma técnica que eles utilizam. Contato zero basicamente é você ter contato zero com essa pessoa, não precisaria nem de uma técnica, né, pra exemplificar o que é de fato o contato zero, mas basicamente quando você tá passando por um término, ou quando você quer fazer um detox dessa pessoa, quer esquecer essa pessoa de vez, você pratica o contato zero, que é basicamente não entrar em contato com essa pessoa, apagar as fotos, ou, né, guardar, ou, sei lá, silenciar. Também tem uma forma ali no Instagram de você silenciar as publicações. Você não precisa de seguir essa pessoa completamente, mas você pode silenciar ela e ela não aparecer mais pra você, por exemplo. Então, assim, faça tudo o que você pode pra fazer um detox dessa pessoa, sabe? Pra não ter mais ela no seu campo de visão, na sua mente. Tem até aquela frase, né? Fora do campo de visão, fora da mente. Então, é bem isso. Acho que é a Mad de Euforia que fala isso, é muito bom. E lembre-se que você merece ser amada, que você merece ser amado. Se essa pessoa não está depositando esse nível de amor, de afeto que você deseja, você não precisa permanecer ou tentar fazer ela permanecer na sua vida. E nada é insuportável pra sempre. Eu sei que as coisas doem, talvez você esteja sentindo uma dor avassaladora, porque realmente toca em pontos muito difíceis quando a gente precisa desapegar de alguém que a gente gosta. E em momento nenhum eu quis desvalidar a sua dor, eu sei que dói, porque eu já passei por isso, eu acho que todo mundo já passou. Existem hormônios envolvidos também no processo de apaixonamento que deixam tudo isso ainda pior, mais difícil. Então tem dopamina envolvida, tem outros hormônios assim neurotransmissores, né, que nos deixam cada vez mais apegados a essa pessoa. Então, eu sei, não depende só de você, do seu estado consciente, você precisa fazer um esforço a mais para esquecer essa pessoa. Mas eu acho que com essas dicas aqui, com essa conversa que a gente teve, acho que você pode ficar um pouco mais próximo do ato de desapegar de fato. As coisas doem, as coisas muitas vezes levam tempo, então se dê esse tempo pra esquecer. Se precisar chorar, chora. Se precisar ligar pro seu amigo, pra sua amiga, sei lá, que horas da manhã, da madrugada, pra vocês conversarem sobre o que aconteceu, converse. Faça terapia, eu acho que é muito importante fazer terapia nesse momento pra você poder realmente entender o que aconteceu, né, e conseguir transmutar isso de alguma forma, conversar com seus parentes, com quem fizer sentido pra você. É muito importante que você passe por esse processo de dor, mas não permaneça nele pra sempre, porque a vida tá aí pra ser vivida e tem inúmeras possibilidades esperando pra você, e às vezes um término, ou sei lá, o término com um ficante pode parecer o fim do mundo, mas não é.
porque a vida sempre aparece com uma nova oportunidade, novas pessoas, existem 9 bilhões de pessoas no mundo, ou 8 bilhões, 7, não lembro, mas enfim, existem bilhões de pessoas no mundo, e com certeza uma delas vai se encaixar com você em algum momento. Espero que você tenha gostado desse vídeo, envie esse vídeo para algum amigo que precise escutar isso, ou amiga, comente aí o que você gostaria de assistir mais, se inscreva no canal, e é isso! Tô aqui para ajudar vocês. Um beijo!